Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Ainda vamos ler o versículo 24, capítulo 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Unimos as nossas vozes, nosso coração, nosso espírito, pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê graça, sabedoria espiritual, iluminação, a unção do Teu Espírito sobre nós, para que possamos nesta noite, Senhor, concluir essas meditações no livro do Apocalipse. Pai, nós sabemos que são tantas coisas para falar, mas pedimos que o Senhor nos transmita
aquelas coisas que devemos saber nesta noite que estão no teu coração. Senhor, nós entregamos a Ti toda a nossa capacidade natural e oramos pedindo que o Senhor limite, que o Senhor realmente impeça a manifestação de qualquer capacidade que tenhamos na nossa alma, no poder latente da alma, e que queira se manifestar nessa hora. Nós apresentamos a Ti, Senhor, sabendo que nada podemos fazer sem o Senhor. Senhor, a Tua bênção é que conta, Senhor. Sem a Tua bênção, de nada adianta tudo o que fizermos. Ó Pai, oramos mais uma vez, pedindo que através dessa meditação, o Senhor possa ter criado espírito de arrebatamento e de revelação em muitos corações. É a nossa súplica, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver se podemos concluir hoje com 11 fitas de 60 minutos, vendo superficialmente, né, aquilo que nós já estudamos aqui. Bem, creio que nós paramos junto com os irmãos mencionando que logo após o Senhor derramar as taças, né, que está no capítulo 16 do livro de Apocalipse, que nós saltaríamos o 17, porque já vimos todo o capítulo 17, porque ele está fora da ordem cronológica. Nós já estudamos o capítulo 17, que nos fala sobre a besta e a prostituta que está montada em cima da besta. Tivemos a explicação, né, da cidade que é edificada sobre 7 montes, 7 cabeças da besta, os 7 reis, né, dos quais 5 já passaram, um existia na época do João, o 7º ainda não veio até hoje, e o anticristo, que é o 8º. Tudo isso nós já vimos no capítulo 17. O 18 nós dissemos que é a Babilônia literal, é a cidade que Saddam Hussein está edificando hoje e que vai ser o trono, né, do anticristo, a chamada Babilônia, né? Hoje o governo que está situado, né, em outra parte, ele vai ser levado de volta, como nos mostrou a profecia lá de Zacarias, que também nós já vimos. E paramos exatamente falando sobre o Senhor Jesus, né, no capítulo 19, ele desce então, no versículo 11, o Senhor Jesus desce, montado num cavalo branco. Esse cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, seu nome se chama o Verbo de Deus. E a esse seguem os exércitos do céu. Ou seja, o tribunal de Cristo já aconteceu nos ares. O Senhor já determinou quem são os vencedores. Os que foram arrebatados no primeiro arrebatamento, os que amadureceram durante o período da grande tribulação, os que morreram e ressuscitaram como cristãos vencedores, todos eles são congregados com o Senhor nos ares, e agora ele vai cumprir o retorno dele da maneira como ele foi. Ele foi do Monte das Oliveiras até as nuvens, e aí as nuvens encobriram a pessoa dele dos olhos dos que estavam no monte. Mas ele não chegou no trono ainda, ele vai subir ainda das nuvens até o trono. Ele vai voltar da mesma maneira que ele foi, disse o anjo lá em Atos capítulo 1. Esse Jesus há de voltar da maneira como ele foi. Então ele vai voltar agora do trono até as nuvens, nós já vimos isso, né? Ele arrebata então, ressuscita primeiro os que morreram, depois arrebata os cristãos que estiverem vivos na terra, estabelece o tribunal de Cristo. E aí então ele desce das nuvens até o Monte das Oliveiras, e é o que está aqui no capítulo 19, versículo 11 do Apocalipse. Ele desce montado num cavalo branco, e também seguem os exércitos que há no céu, montados também em cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que é a veste da noiva, como nós já vimos no versículo 8 do capítulo 19, né? São os atos de justiça dos santos. E aí então acontece na terra a batalha do Armagedon. Nós paramos exatamente nesse ponto, não é isso? Falando para os irmãos que a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, eles são lançados vivos dentro do lago de fogo, indicando que essas pessoas não podem morrer a segunda vez. Eles já morreram uma vez, voltaram a viver. O resto dos exércitos
que acompanharam o anticristo, né? Na batalha do Armagedon, eles foram mortos com a espada que saía da boca do verbo de Deus, que é o Senhor Jesus, aqui no capítulo 19. É isso? E aí então, nós vamos entrar no capítulo 20, que nós começamos a ler essa noite, que nos fala do milênio. Tá vendo? Aí, um momento que o falso profeta e a besta, o anticristo, foram lançados no lago de fogo, aí agora o Senhor Jesus vai prender a Satanás. Então é o que nós lemos aqui, capítulo 20, né? Os irmãos que estão aí com a apostila, que receberam, nós não sabemos quantos tem, né? Alguns acho que estão faltando, a partir da página 18. Nós estamos na última folha dessa apostila. Sim? Só antes, um pouquinho desse milênio, no livro de Daniel, lá fala de 1.300 filhos, bem-aventurados. Como que isso encaixa? Ó, passa dos 1260, né? Alguns acham que é exatamente o período que o Senhor vai resolver essas questões, ou seja, no final da tribulação, que os 1260 dias é a grande tribulação, o que terminou ali até o início do milênio. Né? Então esses dias aí vão estar exatamente, talvez, concluindo, o Senhor preparando todas as coisas para então iniciar o milênio. A explicação de alguns não é uma coisa muito clara. Né? O irmão tem a referência onde que é Daniel? 12. Tá, só referência para os irmãos, 12, 11 e 12, ok? Muito bem. Então, irmãos, agora, capítulo 20, o que vai acontecer? O Senhor disse: vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então os irmãos vê, esse anjo aqui não é a mesma coisa do anjo que nós mencionamos no capítulo 10, que ele tem um arco-íris, o rosto como o sol, tá vendo? Então é diferente. Esse é um anjo, deve ser um anjo comum. Ele tem na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Não é? Tudo indica que não é o Senhor Jesus aqui, não é a pessoa dele. Não é? E os irmãos lembram que essa chave do abismo, ela foi dada também a uma estrela, lembra, caída do céu, no capítulo 9, que é o início da grande tribulação. Tá vendo? Essa estrela caída do céu, nós já vimos que é Satanás, não é isso? Então ele caiu de onde? Ele caiu dos ares na terra, quando aconteceu o arrebatamento dos vencedores. Agora, nós vemos que nesse abismo ainda tem, tá vendo? Tem alguém que está lá ainda. Nós vimos que na grande tribulação, na sexta trombeta, quando a sexta trombeta foi tocada, lá diz que foram soltos 200 milhões de personagens que indicam que são demônios, só que estavam presos. Essas entidades de Satanás ainda serão soltas durante a grande tribulação. 200 milhões. É uma coisa assustadora, não é? Mas aqui agora, esse anjo tem a chave do abismo. E novamente ele vai abrir esse poço do abismo, né? E vai prender a Satanás durante um período de 1000 anos. Não é isso? Então, aí vai acontecer o período chamado do milênio. Então, vejam, irmãos, nesse período, o que vai acontecer no período dos 1000 anos? Não vai haver tentação na terra. Está vendo? Não há tentação, porque todos os demônios, todos os anjos caídos e Satanás estão presos, não tem ninguém solto, não é? Do lado do inimigo não tem ninguém solto. Só que, os irmãos têm que lembrar, esse é um ponto difícil de entender, senão você não vai entender o que nós lemos também aqui, que mesmo na eternidade futura, ainda tem reis e nações da terra. Está vendo? Porque a Bíblia não é chamada, a Bíblia nunca chama os cristãos de nação. Nós não somos nada, nós não somos gentios, tá certo? Nós éramos gentios, não é? Ou éramos judeus. Quando convertemos, nós passamos a ser um terceiro grupo, que é a igreja. Está vendo? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 10. Não devemos servir de escândalo nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. É uma dessas. Sim. Quando ele estiver preso para 1000 anos, vai haver a tribulação, não é isso? Não. A tribulação já passou aqui. Acabou a tribulação, agora Satanás está sendo amarrado. Agora nós vamos ter um período de descanso. É isso? Então, nesse período, irmãos,
é que vai acontecer a palavra de Isaías. Isaías fala sobre o novo céu e nova terra. Vamos procurar aqui Isaías, que eu não tenho nem a referência, mas eu acho que é capítulo 65 ou 66. 65? Isso. 65, 17. Veja, irmão. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Tá vendo? Aqui está falando de um novo céu e nova terra. Agora, como é que nós temos certeza de que esse novo céu e nova terra não é o que está lá no Apocalipse 21? Que lá diz assim, e vi o novo céu e a nova terra. Tá vendo? Por que nós temos certeza? Vamos ler um pouquinho mais embaixo. Primeiro, verso 20. Nesse lugar, em Jerusalém, verso 19, diz, por causa de Jerusalém. Então, em Jerusalém não haverá o quê? Verso 20, irmãos. Não haverá nela o quê? Criança para viver poucos dias. Então não está falando da eternidade. Porque na eternidade a pessoa nós não vamos morrer. Então aqui está falando criança para viver poucos dias. Nem velho que não cumpra os seus. Porque quem... Irmão, está lendo em sua Bíblia? 65, 20. Quem o quê? Quem morrer ao quanto? Então, irmão, se tem morte, ainda tem o quê? Ainda tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então, onde tiver morte, tem pecado. Está vendo? Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Está vendo? Então, aqui está indicando para nós o seguinte, que há pecado, que há morte, que há julgamento. Então, nessa ocasião do milênio, Deus não vai permitir que ninguém peque deliberadamente e possa viver como nós vemos hoje o mundo aí. Nós não estamos mais vivendo a era da graça nessa ocasião. Aí é a era da justiça. Está vendo? E aí vai se cumprir também o seguinte, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Que é a mesma coisa que Isaías capítulo 11 fala sobre o milênio. Então os irmãos estão entendendo? Aqui nós estamos vendo que é a época do milênio. Então a justiça de Deus vai ser estabelecida na terra. Nessa ocasião é que vai acontecer o que Isaías também diz. Toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas agora não. Está vendo? Então só nessa ocasião que isso vai acontecer. Agora, irmãos, o que nós vemos aqui? Tudo indica que nesse período a nação de Israel vai estar centralizada na terra, em Jerusalém. E para lá deverão subir todas as nações da terra para cultuar o Senhor. Jerusalém e o povo judeu, eles vão ser o centro de informação espiritual, de formação espiritual, de pregação, de doutrinamento. Por quê, irmãos? Quem são essas pessoas que Israel vai fazer isso para eles? Quem? Acabamos. Quem são essas pessoas que deverão subir a Jerusalém todo ano, uma vez por ano? Hã? Que nações? Não, que sobraram da guerra da Magedon, o Senhor matou. Eu sei que está mais ou menos certo, mas só para ver se os irmãos estão lembrando o que nós falamos. São as ovelhas, irmãos. Lembra das nações? O Senhor vai reunir diante dele as nações. Quem são? As nações, as pessoas que não foram junto com o anticristo para a guerra. Então agora ele vai separar quem? As ovelhas dos bodes. Quem são as ovelhas? Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Por que essas pessoas são consideradas como ovelhas do Senhor e elas podem estar no reino, no milênio? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Quando é que eles fizeram isso? Na época da grande tribulação, protegeram os judeus e os cristãos que estavam debaixo da perseguição do anticristo e dos seus exércitos. Está vendo? Essas pessoas provaram que eles nasceram de novo, porque lá em Mateus 25 disse, irão os justos para a vida eterna e os injustos para a condenação. Está escrito lá, eles são chamados de justos. Como é que nós sabemos que eles são justos? Porque durante a grande tribulação, como é que o evangelho é pregado? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo.
Tá vendo? Quando nós chegamos no Apocalipse 11, 15, 17, lá diz: chegou o tempo do Senhor dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Ora, irmão, quer dizer que o santo então não teme o nome do Senhor? Claro que não é isso. Tá vendo? Mas ele fez uma separação mostrando os profetas, incluindo todos os servos de Deus, os santos, incluindo todos os irmãos e irmãs que pertencem à igreja, tá vendo? E aos que temem o nome do Senhor, grandes e pequenos. Quais? Aqueles que durante a grande tribulação ouviram a pregação dos anjos do céu, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Tá vendo? Essas pessoas que entram como ovelhas para o milênio, eles têm o direito de entrar no milênio. Vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino. Só que essas pessoas, como é que eles entram para o milênio, irmãos? Igual a nós aqui hoje, é isso? Não tem corpo glorificado, continuam gerando filhos incrédulos, do mesmo jeito, tá vendo? Caso contrário, como é que você vai explicar no Apocalipse 20, que diz, depois que Satanás for solto, o que ele vai fazer? Ele vai novamente juntar as nações para subir com dinheiro. Mas qual a nação? Está entendendo? São essas ovelhas que são crentes como nós, é isso? Por exemplo, quantos irmãos aqui que são crentes e que tem alguém dentro de casa que não é crente? Deixa eu ver, só levanta a mão. Eu também tenho que levantar. Não. Quer dizer, na família, né? Na família. Na minha casa, graças a Deus, eu posso dizer que não, mas na família tem, né? Então, veja bem, irmão, o que acontece? É que nós, né? E quantos que são pais aqui que podem levantar a mão e dizer: olha, eu ainda tenho filho que não é crente. Mas, no entanto, você e a sua esposa são crentes. Você e sua esposa são crentes. Vocês nasceram de novo e mesmo depois de nascer de novo, geraram filhos ainda incrédulos. Por quê? Porque é assim que funciona. Está vendo? Adão, ele converteu e Eva também converteu. Eu creio que os dois aceitaram a pregação do evangelho que Deus fez quando fez folha de aventais de peles para eles, matando o inocente. Está vendo? Mas eles ainda geraram um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito importante a gente entender esse ponto aqui. Então, durante o milênio, 1000 anos, o que vai acontecer? Essas ovelhas que tiveram o privilégio de entrar no milênio, como crentes em Jesus Cristo, continuam gerando filhos que não são convertidos. Igualzinho acontece hoje conosco. Igualzinho. O que vai acontecer? Muitos vão se converter nessa época, por quê? Porque Jerusalém vai ser o centro, os judeus estarão, né, governando aqui na terra, eles vão tomar o lugar de todos os políticos que governam o mundo hoje, e nos ares onde estavam os principados e potestades vão estar a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, vai estar nos ares, tá vendo? É uma cidade, como se diz, espiritual personificada, porque a noiva do Cordeiro é a cidade. Tá vendo? Essa cidade menciona no Apocalipse, que o pessoal fala que eu vou andar na cidade de rua de ouro. Não. Essa aqui não. Você não vai andar nela, porque ou você é essa cidade ou então você não é. Essa cidade é composta de pedras preciosas vivas. Tá vendo? São pessoas vivas. Estão sendo preparadas hoje para fazer parte dela. Os irmãos estão entendendo? Hoje, onde é que está o governo do mundo hoje? Os principados e potestades nos ares e os reis da terra. Os principados e potestades influenciam os reis da terra e eles massacram o necessitado, o pobre, o oprimido, o infeliz, como está no Salmo 82. Deus diz: não, eu vou quebrar isso um dia. Então ele está preparando um grupo que vai tomar o lugar deles nos ares, que é a Nova Jerusalém, e vai tomar o lugar dos reis da terra através da nação de Israel. Então esse mundo, depois de 1000 anos, o que vai acontecer? Muita gente, o mundo vai ser povoado novamente. Tá vendo? Passados 1000 anos, aí Satanás será novamente solto, como nós já vimos aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai reunir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então, Armagedon, irmão, não é a última batalha. Quanta gente que escreve sobre Apocalipse e escatologia e diz que Armagedon está chegando à última batalha. Não, a que vem aí pela frente é a penúltima. Armagedon é a penúltima. A última é Gog e Magog. É depois do milênio. Está vendo? Então, irmãos, os irmãos sabem o que Deus está fazendo? Ele está mostrando a malignidade do homem e a rebelião de Satanás. Não adianta, ele pode passar 1000 anos lá no abismo, não há melhora nenhuma, não há nenhuma melhora.
Ele vai passar 1000 anos preso no abismo. Quando ele solto de lá, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai reunir todos aqueles que podem segui-lo, daqueles que durante os 1000 anos não se converteram. Agora, irmão, eu não consigo entender como é que as pessoas podem ler a palavra de Deus e dizer que na época do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo é tirado da terra. Não dá. Como é que essas pessoas podem se converter? Então vai ser uma época de grande colheita. Deus vai salvar milhões e milhões de pessoas ainda na grande tribulação e depois na época do milênio. Só que alguns não seguirão a Satanás. Está vendo? Só alguns. Então vamos ver o que ele diz aqui. Verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar, veja, coisa muito grande. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora não é mais no abismo. Os irmãos viram como é que Satanás caiu? Caiu do Monte Santo para os Hades. Dos Hades ele caiu na terra. Da terra ele caiu do abismo e voltou para a terra. E agora a descida mais funda é no lago de fogo. Está vendo? Esse pouco de tempo fala, quem sabe quanto tempo ele passou, né? O pouco tempo que resta para ele são 7 anos da tribulação. Entendeu? Logo que ele for lançado dos ares na terra, né, é o capítulo 12, né, finalzinho do capítulo 12, que fala, pô, está cheio de ira, que sabe que pouco tempo ele resta. Porque quando chegar no final dos 7 anos, mais ou menos, né, 7 anos, aí passou o período do pacto, que a grande tribulação é só a metade do pacto, 3 anos e meio. Né? Então ele sabe que pouco tempo ele resta. No finalzinho desses 7 anos ele vai ser preso durante esse período que nós vimos aqui agora, dos 1000 anos. Depois ele é solto novamente, aí tenta novamente levantar todos das nações que durante os 1000 anos não se converteram. Agora imagine, irmão, quanta gente vai estar vivendo nessa época, porque a longevidade vai voltar. Uma pessoa que morrer aos 100 anos morreu jovem. É isso que diz lá, tá vendo? Por quê? Porque quando o pecado é limitado, ele é restringido na terra, aí a vida da pessoa volta a viver, volta a se estender. Porque o que está diminuindo a nossa vida é pecado. Cada vez as pessoas vivem menos, simplesmente por causa do pecado. Pecado mata, o pecado destrói, ele corrói o corpo da pessoa. Se você ler o livro de Apocalipse, Provérbios, você vai descobrir uma coisa, que lá fala sobre obediência traz saúde aos nossos ossos. Tá vendo? De ponta a ponta ele fala isso. E você tem que lembrar, quem falou isso foi Salomão, tá vendo? Há pessoas que podem morrer jovens, não é? Porque a vontade de Deus é levar os jovens. Mas você vai encontrar muitos irmãos idosos que viveram muitos anos porque foram pessoas obedientes a Deus. Não é? Pois não, irmão. Só exercitando uma coisa que não está na Escritura, eu fico perguntando os dois. Satanás, ele conhece muito mais a Escritura do que qualquer outro cristão que existe por aí. Conhece, e eu creio que ele crê também. E ele sabendo de tudo isso, né? Não há uma posição, o que você pensa em relação a isso? Mesmo ele sabendo? Mesmo sabendo que ele vai ser consumido eternamente. A Bíblia fala o seguinte, ó, que o problema de Satanás é chamado na Bíblia de mistério da iniquidade. É um mistério, né? Como é que um anjo criado no nível dele, na estatura dele espiritual, o mais elevado, o mais belo de todos, né? Como é que ele pôde se rebelar contra Deus? É um verdadeiro mistério, nós não sabemos. Agora, hoje, ele conhece tudo isso, tá certo? Mas não move, tudo para ele esse conhecimento dele não é como se fosse o conhecimento vivo, tá certo? E outra coisa também, eu acredito que Deus deu oportunidade para ele. Há alguma coisa, tá vendo? Porque no livro de Gênesis, há um irmão muito respeitado na história da igreja, que ele diz o seguinte, que quando Deus falou com Satanás, falou primeiro com Adão, depois com Eva, depois disse, agora, você, a serpente, que era Satanás, né, ele disse assim, por quanto fizeste isto? Ou seja, você não ficou satisfeito apenas em se rebelar e levar os anjos, mas você ainda fez com que o homem que eu criei também se rebelasse contra mim. Por quanto fizeste isso, ele diz, maldito és. Então, a partir daquele momento,
Porque, irmãos, Deus tem que dar oportunidade para todos, caso contrário ele não é justo. E essa oportunidade alguns creem que já foi dada, tá vendo? Outros acreditam que foi no Evangelho de João que é mencionado isso, porque quando Jesus estava na terra ainda havia oportunidade para ele. São dois irmãos de peso que falam isso, mas são duas informações pequenininhas, você tem apenas em Gênesis e em João, né? E em João eu não lembro o lugar exatamente, não vou tentar falar para você, é uma coisa que eu não tenho certeza, não é? Mas é simplesmente por isso, é um mistério, né? Não sabemos realmente explicar, não é? Muito bem, então Satanás é solto, é isso? E vai tentar juntar as nações, e aí cai fogo do céu, e ele então é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta,